Na data FIFA anterior, parabéns pela vitória, né? Na data FIFA anterior, você teve o fato raro de poder contar com o elenco inteiro, né? E naquele momento você conseguiu corrigir algumas coisas que se perdem ao longo do processo e criar uma nova jogada, né? Que foi essa bola longa, esticada na referência para gerar profundidade. E assim você quase fez gol, seu time quase fez gol contra o Botafogo, fez o gol contra o Palmeiras no momento de pressão e voltou a fazer gol hoje na hora que o Vojvoda apoia o Santos para marcar mais alto e acha o gol ali do Carrascal a partir da mesma jogada. Nessa data FIFA, que começa agora, né, você além de ter um jogo contra o Sport, vai deixar de ter 7 jogadores, pelas minhas contas aqui, se eu tiver certo. Vai deixar de ter 7 jogadores na tua equipe. Como tentar... o que você acha que pode ser trabalhado nesse período, né, apesar dessas ausências, diante do que pode ser corrigido, que acaba surgindo com a sequência, pensando aí no que tem por vir? Primeiro que precisamos... Dá para ouvir, né? Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos. E hoje, em alguns determinados momentos do jogo, eu não me reconheço quando eu vejo a minha equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Então, eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue, né? Então, em alguns momentos hoje do primeiro tempo, como eu falei, não senti isso. Mas os que vão ficar aqui sim vão ter todo o conteúdo e vou poder preparar o jogo da melhor forma para o jogo do esporte. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho do Litoral News. O Flamengo fez 3 gols que foram muito importantes para a manutenção do resultado devido a um apagão da equipe no final. Queria que você tentasse explicar o que aconteceu ali. Foram 2 gols muito rápido. Parece que a sensação que fica é que acharam que o juiz ia acabar logo com os 45, acabou dando uma relaxada. Sofreu 2 gols que incendiou a partida, incendiou muito a equipe do Santos. Isso te preocupa para essa reta decisiva? Tem jogos ainda do Campeonato Brasileiro, final da Copa Libertadores. E de que maneira você viu esse apagão da equipe na reta final, mas também uma equipe que, mesmo levando 2 gols rápido, conseguiu manter o resultado da vitória pelos 3 que tinha feito? Obrigado. Não, primeiro que eu odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe. Dou muito valor a isso, acredito firmemente que a defesa é a melhor arma para poder ganhar um campeonato, ter uma defesa sólida, uma defesa boa. Nos custou muito chegar aqui com esses números tão baixos, né, de gols sofridos, e esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição no Campeonato Brasileiro e talvez no futebol mundial. Se você baixa os braços, aguarda 1 minuto, custa muito caro, né? A gente já sabe disso. Então, já falei para eles e não me preocupa porque é um caso assim à parte, mas sim me machuca. Eu repito, odeio que aconteça isso. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Até pegando um pouco a sequência aqui da pergunta do Sidão, ele perguntou por que do time abaixou essa atenção na reta final do jogo, e eu senti que faltou um pouquinho assim de uma resposta um pouquinho mais direta. Essa falta de atenção do Flamengo, ela não foi só nesse jogo contra o Santos, ela aconteceu também em algumas outras partidas, inclusive contra o Estudiantes, por exemplo, no jogo de ida das quartas de final. Tem algum motivo, que você consegue enxergar algum motivo, que o elenco baixa um pouquinho essa temperatura numa reta final de jogo, em alguns 5, 10 minutos? Contra o Estudiantes tivemos a expulsão injusta do Plata. Nós estávamos dentro da área do Estudiantes para fazer o 3º gol, tivemos chances e tivemos uma expulsão injusta. Então não é justo também falar sobre isso. Hoje é um caso à parte. Hoje estava 3-0, faltavam, não sei, era no minuto 42 e tomamos um gol.
E aí nós temos que tentar entender o momento que está acontecendo no campo, que é o Santos pressionando, o Santos vindo roubar a bola. Como foi o gol do Carrascal, não é mais no pé, é no espaço. E os jogadores têm que entender isso dentro do campo. Esse é o meu trabalho, fazer que eles entendam. E acabamos chamando mais a pressão do Santos, que estava, claro, acreditando, estava no momento melhor, e acabamos sofrendo, claro. Não diria apagão, né? Mas que esse susto sirva para que os jogadores entendam que o jogo só acaba quando o juiz apita. Buenas noches, Felipe. Por aquí, José Fernández para el Diario AS. Quería sacarte un poco del partido de hoy y seguir con algo que ya te habían preguntado anteriormente, con la fecha FIFA. Había la información de que Nico de la Cruz había pedido no ir a Uruguay para prepararse mejor, para recuperarse, para estar bien en lo físico, imaginamos, para llegar bien a la final de la Copa Libertadores. ¿Conversaste con él o es algo que surge por parte de él? Y lo segundo, ¿te llama la atención que Eric Pulgar no sea considerado en su selección? Sinceramente no sé sobre la no convocación de Nico, no sé. ¿Salió a lista de Uruguay? ¿Cuándo? ¿Hoy? Salió ahora la lista, no sabía. Sinceramente, para nosotros es mejor porque, como yo dije, es mejor que se quede entrenando. Es un jugador que necesita secuencia de entrenamientos y es mejor que se quede, ¿no? Más en ese momento tan determinante de la temporada, necesitábamos que se quedasen todos, la verdad. Pero bueno, es así. Los entrenadores necesitan también ganar con sus selecciones y los jugadores también quieren servirlo. Y sobre Eric, para mí, ya dije muchas veces, es selección de cualquier país del mundo, ¿no? Y no sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada del Flamengo y que Chile no se juega nada. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você até falou que odeia sofrer gols, mas nos últimos jogos o Flamengo vem sofrendo muitos gols, né? Algo que, diferente do que vinha acontecendo no seu trabalho, sofreu 2 do Palmeiras, sofreu 2 do São Paulo, sofreu 2 gols hoje, enfim. Por que o Flamengo você já conseguiu identificar por que o time agora, nos últimos jogos, vem sofrendo tantos gols? Por que tem oscilado tanto de um jogo para o outro ou até mesmo no mesmo jogo? Cada gol que tomamos foram em contextos diferentes. Jogamos contra o Palmeiras, tomamos gol com 1 a menos, o 3-1, e depois o Palmeiras fez um gol no último minuto. Tomamos o gol. Contra o São Paulo, tomamos um gol por erro nosso e um gol com 1 a menos, outra vez. E hoje tomamos 2 gols de uma forma infantil. Então, cada jogo tem um contexto diferente. O importante é que os jogadores deem o valor para não tomar gol do mesmo jeito que eu prezo por isso. Então, todos os erros que se cometem são corrigidos, tentamos corrigir durante a semana. Então, como eu falei, os gols não estão se repetindo da mesma forma, não existe um padrão. Existe um contexto, e um contexto de jogo a jogo, todo jogo é diferente, todo adversário nos coloca em diferentes situações. Algumas resolvemos melhor, outras não tanto, e também pelo momento de pressão da temporada. Por isso, porque são adversários diferentes, não é oscilação. Jogos diferentes, adversários diferentes. Marcações diferentes e posturas, não sempre você é dominador dos encontros. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Você jogou novamente hoje com o Bruno Henrique numa formatação parecida com 2019, até o que você falou contra o Sport também, né, como uma dupla, e deu certo novamente, ele fez o gol. Amanhã tem um julgamento que pode afastar o Bruno Henrique da temporada, você não vai ter o Plata na final, e o Pedro ainda é uma dúvida, você mesmo disse, né? Você pensa em dar mais minutagem para o Juninho e o Wallacian, até pensando na própria final, nos próximos jogos? Penso em colocar os jogadores que, segundo o meu modo de ver, encaixam com as características que a equipe precisa e o momento do jogador também, e sempre pensando no que é melhor para a equipe. Então, vou estudar o time do Sport e vou colocar a equipe que eu acredito que seja a melhor para poder vencer. Felipe aqui, Natália Brasil, Rádio Roquete.
A sua zaga normalmente é muito consistente, mas você perdeu uma parte importante dessa zaga, que normalmente, de maneira titular, é composta pelo Léo Pereira e pelo Léo Ortiz. E, desde então, alguns erros foram cometidos pelo setor defensivo. Acho que talvez até, juntando com a pergunta feita pela colega, o Flamengo acabou tomando mais gols. Você acredita que a ausência do Léo Ortiz seja determinante para isso? E pensa, talvez, em dar mais oportunidades para outros zagueiros reservas do elenco? Quais erros defensivos em concreto, né? Porque, como repito, cada gol teve um contexto diferente. Tomamos gols com um a menos, tomamos gol de contra-ataque. Claro que o Léo é um zagueiro de seleção brasileira, do mesmo jeito que o Danilo, do mesmo jeito que eu vejo o Léo Pereira, já repito, nível melhor do Brasil. Nesse momento, os erros acontecem durante os jogos, né? Então, mas cada gol tem um contexto diferente. Se tivéssemos tomando gol sempre entre os dois zagueiros a bola, ou sempre e algum gol se repetisse, diria que tem um problema no setor defensivo. Mas os gols aconteceram de formas diferentes. Entra mérito do adversário, entra erros individuais, como foi o caso do São Paulo, entra vários outros motivos que vão acontecendo, e os gols acontecem tanto a favor como contra. O meu papel, o meu trabalho é identificar o que se pode melhorar, mesmo sem ter tomado gol, porque todo jogo existem erros defensivos, até quando a gente não toma gol, até quando está, como você bem citou, Léo, com uma sequência de 5, 6 jogos sem tomar gol, se cometem erros. O meu trabalho é identificar isso e corrigir. Então, claro que esperamos que o Léo volte o antes possível, porque é um jogador muito importante para a gente. Felipe, aqui. Boa noite. Felipe, constantemente tem saído notícias sobre jogador na noite, jogador na balada. Óbvio que você não é babá de jogador para ficar acompanhando o que o cara faz fora do CT. Mas eu queria saber, assim, de você como professor, quando tem esse tipo de notícia, quando tem esse tipo de coisa, como é que você trata no dia a dia? Você deixa passar e observa o comportamento dele no treino, ou você chama, conversa e tenta ajustar o comportamento dos jogadores também fora do CT? Obrigado. Bom, primeiro que o controle que nós temos sobre o jogador é o momento que ele passa no clube, né? Então esse é o nosso controle que nós temos sobre ele. Aí nós controlamos tudo, desde sono, desde a parte física, a recuperação, damos todo tipo de treinamento. Essa é a parte que nós podemos controlar. Fora dali, cada um tem a sua vida, cada um faz o que quiser. O meu trabalho é identificar o rendimento dele no campo, tanto dentro dos treinamentos, né, como eles estão treinando e estão performando, para eu poder escolher os jogadores que vão a campo, e depois o rendimento deles dentro do jogo. E a partir daí, eu costumo falar sempre, o campo fala, os melhores vão jogar. E se algum jogador se desviou, com certeza ele vai baixar o rendimento e ele vai perder o lugar dele na equipe, né? Então, no caso, a minha preocupação maior é com a equipe. Espero sempre que todos os jogadores sejam o mais profissionais possíveis, sejam profissionais 100%, simplesmente, para poder performar e colocar sempre o Flamengo acima de tudo. Felipe, boa noite. Aqui, João Lidington, canal Futepapo. Primeiro, até informar gol do Mirassol. Isso diretamente influencia no planejamento do Flamengo para o próximo jogo. Queria que você me dissesse se passa pela sua cabeça, diante do que a colega falou, tem o julgamento do Bruno, Plata expulso, Pedro ainda não confirmado, mudar o esquema do Flamengo, de repente um Carrascal de falso 9, se isso daí, nessa data FIFA, você pensa de alguma forma em, de repente, testar coisas novas em relação à formação do time, para, de repente, encaixar mais jogadores de meio de campo? Obrigado. Bom, primeiro vamos esperar o julgamento, né? Esperamos aí ver o que vai acontecer com o que vai acontecer com o Bruno Henrique. Depois, o nosso time, o nosso elenco, ele está desenhado de uma forma muito concreta, né? Com 2 laterais por posição, com zagueiros, com 6 volantes. Então, ele está desenhado de uma forma. Dentro dessa estrutura que existe, com forma e o modelo de jogo também,
nós fazemos variações, a gente muda muitas vezes o sistema, que muitas vezes passa desapercebido aos olhos de muitos, mas dentro do próprio jogo existem variações no sistema. E com certeza uma das possibilidades é colocar um desses jogadores nessa função, né, com certeza. Porém, outros jogadores teriam que desempenhar outras funções que não vêm desempenhando, e talvez não teríamos as peças indicadas para mudar o sistema dessa maneira. Mas, com certeza, durante a noite, vem muitas ideias, a minha cabeça não para, constantemente pensando em soluções e ideias para colocar as peças da melhor forma que encaixem e que essas relações dentro do campo elas aconteçam e o jogo seja fluido o máximo possível, né? Porque quando essas coisas não acontecem, você vê um jogo mais mecânico. Então eu espero sempre que o time esteja com uma fluidez boa. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, hoje a gente percebeu um time com uma postura muito diferente do que foi o jogo do primeiro turno, né? O jogo do primeiro turno lá na Vila foi muito marcado por um time talvez um pouco... É até difícil explicar, mas que talvez não tenha entrado com tanta vontade assim, e hoje foi muito diferente, né? Especialmente, claro, ficou muito marcado por conta do Neymar no jogo do primeiro turno. A gente sabe o tamanho do Neymar para o futebol brasileiro, que muitos jogadores admiram ele, mas nas redes sociais muito se falou, né, que parecia que estavam dando um tapete vermelho para o Neymar no jogo do primeiro turno, e hoje já foi diferente, com a marcação mais forte. Eu queria saber, teve alguma orientação sua nisso, alguma comparação pegando aquele jogo do primeiro turno que o Flamengo saiu derrotado? Obrigado. Rede social. Eu gostaria que vocês assistissem de novo o jogo do primeiro turno e visse o quanto o Neymar criou naquele jogo, né? Então, assim, o Flamengo dominou, o Flamengo teve a bola, o Flamengo pressionou alto o adversário, o Flamengo teve todo o domínio, não fez um bom jogo, não tivemos um bom dia no nosso lado esquerdo, não tínhamos lateral esquerdo. E aí, no segundo tempo, sofremos muitos contra-ataques, não conseguimos entender que essa era a força do Santos e tomamos um gol de contra-ataque no final do jogo, se eu não me engano, né? Esse foi o contexto do primeiro jogo. Não existe mais agressivo, menos agressivo. A postura do time na frente da torcida, a motivação, jogar com 70 mil no Maracanã, nada iguala. Nunca vai ser a mesma coisa em casa que fora de casa, nunca vai ser, porque a gente sabe a força que a torcida tem. E é tanto assim que hoje foi demais, na minha opinião. Tanto assim que não teve só intensidade, teve ansiedade. E a gente acelerou demais o jogo. E isso fez com que sofrêssemos mais contra-ataques do que naquele jogo do primeiro turno. Só que não aconteceu o gol. E aí no segundo tempo entramos no jogo, entendendo o jogo, que era a força do Santos era nos contra-ataques. E conseguimos controlar mais, ter mais paciência com a bola, e as chances começaram a aparecer, os erros do Santos começaram a aumentar. E conseguimos fazer os nossos gols. Simples assim. Eu sou muito racional, não penso nunca nessa parte emocional que vocês têm, porque dentro do campo o que manda sempre, o que eu falei, é a bola. Felipe, boa noite. Pablo Rafael, do Voz do Ninho. Felipe, há umas 3 semanas atrás, o Bruno Henrique estava sendo muito criticado, né? Ele, enfim, nas redes sociais, também por parte da imprensa. E depois daquele entrevista dele, que ele fala sobre que não gostaria de jogar como 9, ele acaba desempenhando depois melhor. Vai bem contra o Sport e hoje, de novo, ele volta a ser importante, pressionando, mostrando liderança dentro de campo, sendo importante para essa vitória, né? Algo que foi sua convicção. Teve algum papo em particular, depois desse papo com ele, que recuperou a confiança do atacante? Não, claro que tem papo. Ele é o capitão da equipe, é um dos capitães, e converso muito com ele. Eu acredito muito nos meus jogadores, em todos os que estão aqui. Todos. Os jogadores que jogam são os mais expostos a críticas. O Arrascaeta, no começo do ano, era o mais criticado, porque estava voltando de lesão e era quase que não tinha que renovar, e acabou agora que renovou, né? Porque acabou agora que é o melhor jogador do Brasil, todo mundo está vendo. Então, assim, quem está no campo está sendo criticado, está sendo exposto a essas críticas. O Bruno sempre se mostrou à disposição de ajudar a equipe, aonde fosse, mas também com muita sinceridade. Então, para mim é muito natural, e a linha entre a confiança e perder a confiança é muito fina, né? Então ele não estava num bom momento, estava num momento com dúvida,
fez um grande jogo contra o Sport e hoje vê que retomou essa confiança, essa liderança e já voltam os elogios que, para mim, são mais para eles, né? Porque eu entendo, eu estou vendo no dia a dia o que esses jogadores fazem, o que eles representam e eu sei o que eles podem render. O jogo que muitas vezes se imagina com outros jogadores, ele nunca vai acontecer. Então eu sim, como treinador, tenho que tomar as decisões e tomo sempre as decisões que eu acho que são melhores. Às vezes, como eu falei, vou errar, vou acertar, mas sempre vão ser as minhas convicções. Boa noite, Felipe. Marcelo Correia, da TV Globo. A minha pergunta é sobre esse campeonato rodada a rodada com o Palmeiras. Parece meio óbvio, mas tem um fator emocional na preparação do jogo, na forma como você precisa fazer com que os jogadores se concentrem apenas no que eles precisam fazer durante a semana e durante os jogos. Como tem sido controlar a parte emocional desse elenco numa disputa de nível tão alto e com tão pouca margem de erro para os dois lados? E aí eu quero só complementar, já que você falou do Bruno Henrique, eu notei que desde que ele falou que se sente em dificuldade como 9, apesar dele ser um jogador de referência na área, nas escalações que você fez, muitas vezes ele parece um pouquinho mais para o lado esquerdo, assim, né? Não como um ponta aberto, mas assim, num ângulo um pouquinho mais para a esquerda que dê facilidade para que ele abra o ângulo de chute dele, assim, né? Você teve alguma orientação nesse sentido também? Aí entra detalhes do plano de jogo tático, onde eu prefiro não entrar, mas o Bruno tem que desempenhar uma função, como todos os companheiros, eles têm uma função dentro do campo que eu peço para que eles desempenhem e ele vem fazendo muito bem essa função. Sobre a parte mental que você falou, o campeonato é muito igualado e muito disputado, né? Todos nós deixamos pontos ao decorrer desse campeonato, todos nós em algum momento, segundo a imprensa, fomos o melhor time do mundo e na outra semana o outro é o melhor e já fui o melhor treinador do mundo, mas também já fui o Abel já foi o melhor, o Jardim já foi o melhor e vai mudando de semana a semana. Então, o que tem o Flamengo, né? O Flamengo tem uma dificuldade maior, que é que a pressão é maior, a cobrança é maior, a exposição é maior dos jogadores, da comissão, de todos e como eu posso te dizer, tentando raciocinar aqui, a pressão do Flamengo é maior do que nos outros clubes. Até mesmo a forma que os adversários vêm jogar contra o Flamengo é diferente por ser o Flamengo. Então nós enfrentamos isso ainda, além disso. Todos os times eles cometem erros nessas fases decisivas, fases com mais pressão. No final das contas, o time que estiver em cima da tabela foi o time que vai ser mais forte mentalmente, vai ser o time que foi o melhor do campeonato. Por isso é um campeonato tão difícil, tão disputado e tão complicado de vencer. E a gente vê em outros campeonatos na Europa, times grandes como o Real Madrid tem mais de 30 campeonatos nacionais e aqui isso não existe, né? Então, pelo nível de competitividade que é e o difícil que é jogar contra qualquer time do Campeonato Brasileiro. Felipe, boa noite. Gil, Rádio Superando Gigantes Esportes. Parabéns pela vitória. Hoje é dia 9, um domingo maravilhoso. O seu Flamengo venceu, né? Mas daqui a 20 dias nós temos a final da Libertadores. Não tem como, pelo menos, eu fugir dessa pergunta. Até mesmo porque eu, por exemplo, vivo em São Paulo e eu ouço alguns comentários de alguns colegas de São Paulo que eles falam que o Flamengo, desculpa, por favor, da expressão, da palavra, joga fofo, dando a intenção de que não tem gana, né? Não tem fibra, não tem vontade. Eu quero, por favor, que você se expresse com respeito a como que você pensa que será esse Flamengo, a vontade desses atletas, no dia 29 de novembro. Só faltam 20 dias. Como que você imagina que esse time vai jogar contra o Palmeiras? Porque dizem que eles se concentraram, e não os atletas do Palmeiras, pensando exclusivamente nesse jogo com o Flamengo. Obrigado. Eles se concentraram? Pensando no jogo do Flamengo? Há notícias que rondam lá, que circulam, que os atletas fecharam ali numa reunião com o Abel Ferreira, simplesmente se concentrando no jogo do dia 29. Meus atletas estavam focados no Santos e agora no esporte.